vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 3. Vamos ler então, diz assim, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Te glorificamos nesta noite, Senhor, porque a Tua palavra foi lida. Nós ouvimos a Tua palavra, Senhor. Agora te pedimos em nome de Jesus, fala aos nossos corações, nos dê um entendimento do que nós precisamos viver através desse ensinamento. Aplica essa palavra em nossas vidas, meu Pai. Eu quero entregar nas Tuas mãos a vida da Tua igreja que se encontra presente nesse lugar. Eu quero clamar pela Tua bênção na vida dos Teus servos, na vida dos Teus filhos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Cada um deles, Senhor, remidos pelo Teu sangue, que foram constituídos nesse lugar para Te adorar, porque é o Senhor que nos faz povos seus, ovelhas dos Seus pastos. Senhor, queremos entregar nas Tuas mãos as nossas causas, entregar nas Tuas mãos, Senhor, as nossas dúvidas, aquilo que nos inquieta, aquilo que nos atormenta, nós entregamos agora nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Joga por terra o que não promete o Teu Espírito, Senhor. Nos ensina a viver a Tua palavra, Senhor. Entrega as famílias aqui representadas. Entrega, Senhor, o destino das nossas vidas nas Tuas mãos. Glorifica o Teu nome nesse lugar através dos Teus filhos. Louvado e glorificado seja o nome de Jesus. Tem pessoas aqui cansadas, Senhor, cansadas de lutar e não ver resultado da sua luta. Tem pessoas aqui, Senhor, desesperançosas, que se forem arguídas, se forem perguntadas qual é a esperança da vossa fé, eles já não saberão o que falar. Não existe mais o que falar. Tanta expectativa, Senhor, e as coisas não fluem, não acontecem. Mas, Senhor, nós cremos no poder do Deus que nós servimos. Nós cremos no Cristo ressuscitado. Nós cremos no poder do Espírito Santo de Deus, que conduz a tua igreja, que conduz a nossa vida. Nós somos completamente incapazes, Senhor, de fazermos aquilo que é certo, se não for a direção do Teu Espírito. Nós não temos competência de governar as nossas vidas. Nós não conseguimos, sem o Teu Espírito Santo, a organizar sequer os nossos pensamentos. Nós não conseguimos sequer direcionar os nossos sentimentos. Nós declaramos uma dependência do Senhor. Meu irmão, você que se declara dependente do Espírito Santo de Deus, coloca a mão no teu coração em nome de Jesus. A palavra de Jesus é uma palavra muito forte, é uma palavra muito poderosa, igreja, mas é uma palavra que nós ouvimos e nós chegamos à conclusão que não conseguimos colocar em prática. Se a ajuda de Deus, se o poder de Deus na nossa vida. E você que está ouvindo essa palavra, seja aqui no templo, seja na sua casa, você que se declara dependente do Espírito Santo de Deus, repita-se comigo: Senhor Jesus, eu sou dependente do Teu Espírito. Fala assim: Espírito Santo, me ajuda a viver a vontade de Deus. Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Bem forte. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Antes, santificai ao Senhor. Antes de tudo, né? Esse capítulo 3 é um capítulo que dá diversos conselhos de como nos relacionarmos. Dá conselhos para o marido, conselhos para a mulher, como nós devemos viver em comunidade, dentro de uma sociedade. No entanto, antes, prioridade 1, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estai sempre preparados para responder, com mansidão e temor
a qualquer que vos pedir a razão da fé que há em vós. Amém? Vamos colocar um tema para essa mensagem. Vamos colocar o seguinte: qual é a razão da minha esperança? Eu pergunto para você, qual é a razão da sua esperança? Qual é a razão da sua fé? O que você está fazendo aqui nessa noite? Qual é a razão da sua existência? Para que você existe? Para que o pastor Júnior existe? Para que existe o presbítero Leandro? Porque tenha certeza de uma coisa: o dia que nós perdemos a razão de existência, Papai do Céu chama. Quem crê nisso? Diga amém. Se nós estamos nessa terra, existe uma razão, existe um propósito. Nós existimos no coração de Deus. Nós não existimos de evolução humana, de transformação. Nós existimos porque Deus assim determinou. E quando Deus atira uma flecha, Ele tem um alvo, e vai ser uma flecha nas mãos do Senhor. Existe um propósito para a sua vida, existe um propósito para a sua família, existe uma razão da sua existência. Busque essa razão e seja feliz. Ache essa razão. Seja feliz. Nós temos que buscar isso, irmãos. Porque se as pessoas perguntarem para nós: o que você faz na igreja? Nós podemos até responder: eu vou prestar culto ao Senhor, eu vou numa consagração, eu vou adorar o Senhor. Mas se as pessoas, porque elas não perguntam, mas se elas perguntarem: qual é a razão da tua fé? Muitos de nós ficariam mudos diante dessas pessoas. Porque às vezes nós mesmos não sabemos qual é a razão da nossa esperança. Às vezes nós mesmos não sabemos qual é a razão da nossa existência. Pulamos de igreja para igreja e mudamos de propósito. Lemos um livro hoje, outro livro amanhã. Mudamos de hábito de vida. Nós mudamos de rotina. Mas a razão da nossa existência, às vezes, é desconhecida por nós que existimos. Quem está entendendo, diga amém? Não é uma pergunta fácil. É fácil, irmãos? Qual é a razão da sua existência? Eu existo para casar e ter filho. E a pessoa que não casa e ter filho, não tem razão da existência dela? Eu existo para adorar ao Senhor. E quem não tem vontade de adorar o Senhor, não tem uma razão de existência? Eu existo porque Deus quis. Tudo bem, mas Deus quis por quê? É só a gente pensar, tá, irmãos? Que nós somos seres criados propositalmente. Amém? Deus, como enxergou a missionária Ana, Deus, como enxergou o presbítero Wilson, o presbítero Samuel, o Leonardo, a Gabriela, a diaconisa Daniela, o evangelista Mini, a Ilka, cada um de vocês. Deus, quando olhou a Yasmin, meu Deus enxergou antes da Yasmin existir. Deus já estipulou o seguinte: Regina tem um propósito para essa mulher. Eu tenho uma proposta para ela. Existe uma razão nisso daí. Nós devemos buscar. Se você não buscou a razão da sua existência, busque. Você vai ser feliz. Entendeu de bem? Nós nos envolvemos com esse mundo de uma maneira tão profunda que nós nos esquecemos que o nosso mundo não é aqui. A palavra de Deus diz que nós não podemos estar embaraçados com as coisas desse mundo. Nós vivemos as coisas desse mundo, mas elas não nos embaraçam, ou seja, elas não são impedimento para nós vivermos o propósito de Deus. Entendeu? Diga bem? Poucos homens na Bíblia chegaram a essa conclusão. Poucas pessoas, na verdade, eu estou sendo bem sincero com os irmãos, eu li alguns textos e falei: Senhor, quantas pessoas que estavam sendo usadas por Deus não sabiam o que estava sendo. É como aquela mula que Deus usou para falar. Deus usou aquela mula para falar, mas ela não tinha consciência de qual é a razão da sua existência. E às vezes nós nos contentamos em ser usados por Deus. Amém, igreja? Nós devemos cavar poço menos largo e mais profundo, para buscar respostas, para que a gente tenha condição de responder aos outros. E você sabe que existe uma consciência muito bem definida de por que eu estou aqui. É isso. Existe uma religião, uma seita que cresce muito em cima disso.
De onde vim? Para onde vou? Por que eu existo? E as pessoas vão atrás de respostas, não é isso? Mas toda e qualquer resposta nós encontramos na palavra de Deus. Todas as respostas da nossa existência nós devemos buscar. E uma certa vez, meu pai chegou para mim e falou: o que você está fazendo na igreja? Ele estava um tempo fora de casa. Depois ele chegou na nossa vida. O que você está fazendo na igreja? O que você está buscando? Qual é a razão da sua fé? Eu não lembro a resposta que eu dei para ele, mas aquela pergunta me fez pensar que às vezes estamos na igreja buscando a coisa errada. Isso. Por que você está na igreja? Estou na igreja porque Jesus transformou a minha vida. Não é isso? Não é isso que a pessoa perguntou. Não é o que Jesus fez com você. É com a sua razão, a razão da sua fé. Qual é o seu propósito de vida? Eu estou na igreja porque eu era triste, agora eu estou alegre. Então quer dizer que se você tiver um momento de tristeza, você vai sair da igreja? Olha como é que a razão da nossa fé, às vezes, é substanciada em coisas terríveis, coisas materiais. Porque você está na igreja, porque Jesus ele prospera, porque eu era endividado e agora eu sou próspero. Eu pedi emprestado, agora eu empresto. Eu morava de favor e agora eu tenho minha casa própria. Eu andava a pé, agora eu tenho carro. Veja como que às vezes nós racionalizamos a fé cristã baseada em coisas fúteis. Eu não tinha uma família e agora tem. Irmãos, a esposa aqui não vai ser esposa no céu. O carro que nós estamos aqui, nós não vamos usar ele no céu. A casa confortável que nós usamos aqui, não vamos usá-la no céu. Nós somos seres perpétuos. A nossa visão tem que estar além dessa existência. Quem está entendendo, irmãos? E com o tempo nós perdemos isso. Nós começamos a gostar desse mundo, porque Deus começa a nos abençoar. Deus começa a abençoar, Deus prospera, Deus abre a porta, Deus nos dá coisas boas, e a gente começa a gostar desse mundo e se esquece que as coisas que Deus tem, espirituais, as coisas eternas, são superiores àquilo que nós temos desse mundo. A qualidade de vida que nós temos aqui não se compara à qualidade da vida eterna. Então nós temos que ter uma razão. Eu peguei 3 exemplos na Bíblia. É isso? Moisés é um camarada que tinha tudo. Amém? Ele morava onde? No palácio. É assim ou não é? Ele cresceu no palácio. Quando ele queria comer uma coisa gostosa, tinha? Sim ou não? Tinha. É isso? Se ele queria passear, tinha cavalo, né? Que era aquelas carroças que eram os carros modernos da época. É isso? Ele tinha empregado, tinha servo, ele não precisava fazer nada, ele só treinava, só estudava, só se preparava para a guerra, porque ele tinha todo o conforto do qual ele precisava. Quem está entendendo, diga amém? Amém. E aí ele foi colocado à prova. Quando ele viu uma pessoa que era do seu sangue ser injustiçada, ele ali, a sua estrutura ruiu. Ele chegou à seguinte conclusão: a razão da minha existência não é esse palácio. Eu não sei o que é, mas um palácio eu sei que não é. Por quê? Porque eu estou muito condescendente, eu estou muito ligado a essa pessoa que está sendo injustiçada. Ele pegou sua espada, feriu o soldado egípcio, não é isso? A palavra de Deus diz que ele matou o soldado. Ele teve que fugir. E após viver 40 anos no luxo, ele passou a viver 40 anos aonde? Deserto. Aí, se ele não tinha privação, ele passou a ter. Se ele nunca tinha passado necessidade na vida dele, ele passou a ter. No deserto ele não tinha cama que ele tinha no palácio. Ele não tinha os empregados. Não tinha água que ele trazia. Ele teve que trabalhar e trabalhar muito. Ele foi cuidar de quê? Ovelhas. Não é isso? É assim que diz a palavra do Senhor. Mas ainda estava faltando uma coisa. E aí Deus deu a ele um propósito. Falou o seguinte: Moisés, vai lá libertar o meu povo. E ele se deparou com a razão da sua existência. Veja, 80 anos depois, né? 80 anos, 40 no palácio, 40 no deserto.
ele finalmente entendeu que toda a sua existência foi, na verdade, uma preparação para a razão da sua existência. Assim como as nossas lutas são preparação. As dificuldades que nós passamos são o quê? Preparação. Está entendendo em nome de Jesus? Essa guerra que você está passando, esse momento de dificuldade, essa luta no casamento, essa luta com seus filhos, é uma preparação para aquilo que Deus tem com você. Crê nisso. Deus está te preparando, Deus está te moldando, Deus está te forjando para uma grande obra. Você vai se deparar com pessoas que vão passar pela mesma situação que você. E você vai ter estrutura, você vai ter experiência para orientar na presença de Deus. Você crê nisso em nome de Jesus? Finalmente Moisés ele vai lá e pega aquele povo, vai para o deserto, e o povo começa a reclamar, e ele falou: Senhor, está aqui, o povo já foi liberto, já te prestamos o culto, e esse povo é um povo de dura serviço, é um povo difícil, e por fim aquele povo murmura, e Deus resolve destruir aquele povo. Moisés intercede, e após Moisés interceder, louvado seja o nome do Senhor, Deus ele falou: Moisés, vamos fazer o seguinte, você quer ficar com esse povo? Fica com esse povo, vai, eu vou enviar um anjo que vai à tua frente. E aí, irmãos, para a glória do Senhor, Moisés ele entendeu que a principal razão da sua existência não era a missão que Deus dava, não era a responsabilidade que estava sobre suas mãos, não era isso, era o próprio Deus. E aí, se alguém perguntasse para Moisés naquele momento: qual é a razão da sua existência, Moisés? Qual é a razão da sua fé? E ele falaria certamente: a presença de Deus. E ele falou para o Senhor: Senhor, eu não arredaria pé daqui se tu não fores comigo, porque o Senhor é a razão da minha existência. Não é a água do palácio, não é a carruagem do palácio, não é estar no palácio não é cuidar de cabra não é ser servo ou ser senhor, não é nada disso. Independente de onde eu esteja, a razão da minha existência, o propósito da minha existência é Deus na minha vida. E Moisés entendeu isso, irmãos, e ele se abraçou com o Senhor, e ele caminhou por anos, e esse Senhor o abraçou, sepultou o seu corpo e levou para si. Qual é a razão da sua existência? O que você tem feito com a sua vida? O que você tem feito com a sua vida? O que nós temos feito com aquilo que Deus tem nos dado? O que temos feito com os dons que Deus tem nos dado? Como temos feito uso da nossa saúde? As ferramentas que Deus tem nos dado? Como temos tratado aquelas pessoas que estão à nossa volta? Existe um propósito delas estarem aí, sim ou não? Deus não nos coloca numa família boa, uma razão. Isso. Se até o dia de hoje você não buscou qual é a razão para as coisas, comece a buscar, porque Deus não é burro, Deus não é tolo, Deus é estratégico, Deus é inteligente e Ele tem uma razão para todas as coisas. Você está na família que você está, tem uma razão. Você está no trabalho que você está, existe uma razão para isso. Você está nessa igreja, existe um propósito para isso. Creia que Deus tem um propósito para tudo. Existe uma razão para a sua fé, uma razão para a sua esperança. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Dá uma salva de palmas para esse Deus que não dá conta, Senhor, que sabe todas as coisas. Se nós colocarmos a razão da nossa fé em bênção, a gente está lascado. A gente está frito, porque bênção a gente tem hoje, e amanhã já está precisando de outra, assim ou não é? Ah, mas o menino está furioso. Ele está furioso hoje, ele fica mais furioso amanhã, e depois não é mais ainda, porque ele tem menos tempo. Ah, mas eu estou sendo perseguido, vai ser mais. É isso? Ah, mas as pessoas estão se levantando contra mim, vai se levantar ainda mais. Não vai melhorar. Mas a razão da nossa existência não são essas pessoas. A razão da nossa existência é Deus. Por que você serve a Deus? Ah, porque Ele é maravilhoso, porque Ele me abençoou. É só você prestar atenção nos testemunhos das rádios, nos testemunhos das televisões. São coisas terrenas, são coisas momentâneas, são coisas que não fazem diferença para uma vida eterna. E eu não digo que
acima das coisas temporais desse mundo. Infelizmente, muitas pessoas só se conscientizam disso. Pouco sente que está chegando no final da sua existência. A palavra de Deus diz que o homem, Ezequias, e quando o profeta falou para ele o tempo de vida que ele tinha, irmãos, ele não se desesperou. E ele se lançou ao Senhor. Ele fez uma coisa que nós devemos fazer todos os dias, porque nós não sabemos até quando nós vamos estar aqui, mas enquanto estivermos aqui, sejamos úteis para aquilo que nós fomos chamados. Amém, igreja? Quem está entendendo, diga amém? Levanta sua mão para o Senhor. Essa mão foi Deus que te deu. Existe algo que você tem que fazer. Um dia essa mesma mão vai ser apresentada ao Senhor. Nós vamos prestar conta do que fizemos e do que deixamos de fazer. Não comprometa a obra de Deus na sua vida, porque você não concorda com aquilo, porque você não concorda com isso, porque você está triste com o irmão, porque você está triste com o pastor. A obra de Deus é maior do que isso tudo. O reino de Deus é muito grande. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, irmãos, aquele homem chamado Abacuque, é isso? Quando as coisas estavam boas, qual a razão da tua fé? Ah, porque Deus ele prospera no meu celeiro, não é isso? Porque Deus ele abençoa meu pasto, é isso? Porque a vide lá está bonita, é isso? O pasto está cheio de boi. Então glorifica o nome do Senhor, ele me abençoa. É assim ou não é, irmãos? Aí chega aquele homem chamado Abacuque, quando ele não tinha nada, ele começou a orar ao Senhor, e ele começou a questionar, irmãos, questionar Deus do porquê que as coisas estavam acontecendo daquela maneira. E ele, livro de Abacuque, é um dos livros mais lindos da Bíblia. Ele começa assim: nós somos o teu povo, nós estamos sendo humilhados um dos outros, nós estamos sendo escravizados, a gente come o resto, Senhor, a gente planta, colhe e paga tributo, e só o que sobra vai para os nossos filhos. E ele começou a se lançar na presença de Deus, e o Espírito Santo foi ministrando no coração dele e falou: Abacuque, existe uma razão da sua existência, que não são os bois, que não é malhada, que não é baixo, que não é vinte, que não é curral, não é nada disso. Então, irmãos, ele profere aquela célebre frase: ainda que a figueira não floresça, a vide não deu do fruto, ainda que no campo não haja bois, e no pasto falte, é isso, o seu rebanho, todavia eu me alegrarei no Senhor, eu me exultarei no Deus da minha salvação. A razão da existência de Abacuque era o próprio Deus. Você está entendendo isso? Você está entendendo a importância disso? O que é o penhor? É prêmio. O que é o penhor? É prêmio, é aquilo que se busca. E o profeta disse: o Senhor é o meu penhor, o Senhor é o meu galardão, o Senhor é o meu troféu, é aquilo que eu tenho de mais importante. Você entendeu, em nome de Jesus? Sabe por que a gente fica triste, irmãos? Porque a gente cria expectativa nas coisas dessa terra, cria expectativa nas pessoas, cria expectativa nos projetos. Canaliza a sua expectativa para Deus. Você vai ser feliz. Seja na Ebenezer, seja no Japão, seja lá no Nordeste, é isso. Seja em outra igreja, Deus conta com você. Entendeu de amém? O salmista Davi se tornou um homem rico, irmãos. Um homem muito rico. E na época de construir o templo, ele proclamava as pessoas fazendo oferta, e ele era aquele que mais ofertava para a construção do templo. O salmista Davi, ele ofertava, ele dava ao Senhor, porque era grato. Tem um versículo, irmãos, da palavra do Senhor, que o profeta Davi, ele faz a seguinte pergunta: após ele dar tudo para o Senhor, após construir o templo, não existia mais falta de nada no templo. E ele falou o seguinte: que daria eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito.
Olha a abordagem como é diferente. Como que é a abordagem hoje? Eu vou fazer um sacrifício para que o Senhor possa me dar algo. Aí eu vou lançar na presença do Senhor para que o Senhor possa me dar algo. Aí eu vou dizimar na casa do Senhor para que Deus não deixe faltar. Olha só como é que é a abordagem diferente. Eu vou ofertar para que Deus o multiplique. Eu quero fazer parte da igreja porque eu quero ser abençoado. Eu quero que a minha vizinhança olhe para mim e passe ali. Eis uma mulher abençoada. Olha a abordagem de Davi. Ele já tinha tudo. E ele falou o seguinte: o que darei eu ao Senhor? O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Deus já me tem feito? Ao invés de ele focar o que Deus tinha dado para ele, ele começou a focar o que ele iria dar para o Senhor em gratidão pelo que Deus tinha feito. Você não está entendendo o nome de Jesus? E após ter dado muitas coisas, ele chegou à seguinte conclusão: tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, adoremos o nome do Senhor. Ele diz o seguinte: a razão da minha existência é que eu não tenho que dar nada para Deus, porque Deus já tem tudo. Se eu dou é porque Deus me deu para dar. Esse mesmo salmista diz: das suas mãos te damos, Senhor, das suas mãos te damos, Senhor. Quando ele ia ofertar algo, ele falava: das tuas mãos te damos, porque se estamos dando, foi Deus que nos deu. E ele falou o seguinte: que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação. Ele entendeu o segredo, que a coisa mais preciosa que ele podia dar para Deus é aceitar aquilo que Deus tinha de mais precioso e deu para a gente. A coisa mais importante que nós podemos dar para Deus é aceitar aquilo que Deus já nos deu. O que Deus já nos deu? Jesus Cristo, o Messias, o seu primogênito, aquele, irmãos, que foi crucificado em nosso lugar. E às vezes nós estamos na igreja por coisas temporais, por coisas fúteis, e esquecemos de valorizar a grandeza do sacrifício de Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Está lá em João capítulo 3, versículo 16. Deus já nos deu. O que nós temos que fazer? Aceitar. Aceite o Cristo na sua vida, meu irmão. Aceite o Cristo na sua vida. Perca o foco naquilo que Cristo possa te dar. Aceite o próprio Cristo. Deixe Ele morar na sua casa. Deixe Ele entrar no seu coração. As bênçãos dele são bem-vindas. Mais importante que as bênçãos de Deus é o próprio Deus, é a presença de Deus, é o Cristo ressurreto. Quem está entendendo? Diga amém, irmãos. O que eu posso dar ao Senhor? Nada. Ele chegou à conclusão que ele não podia dar nada para Deus, porque tudo já era de Deus. Então o que ele tinha que fazer? Tomar o cálice da salvação. E esse cálice está aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor quer salvar a tua igreja para quando Jesus voltar. Mais do que te abençoar, Jesus quer escrever o teu nome no livro da vida. Só quer que você esteja preparado, como se a volta dele fosse amanhã. O que nós estamos preparados? Qual é a prioridade que Jesus tem na nossa vida? Aceite esse cálice nessa noite. Tome o cálice da salvação. Porque é para todos. Todos somos indignos, todos somos pecadores, todos necessitamos desse cálice, que é o sangue de Cristo. Aceite o sacrifício de Cristo, aceite o que Cristo tem para a sua vida. Entenda que quando nós entregamos a nossa mão para Deus, a nossa vida para Deus, estendemos as nossas mãos para o trono da glória de Deus, não temos mais o controle sobre a nossa vida. É o Espírito Santo que nos conduz, é o Espírito Santo que nos controla. Você entende essa responsabilidade? Davi falou: tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Invoca o nome do Senhor, não para pedir algo, mas para tomar o cálice da salvação. Nem igreja. Dá uma salva de palmas para esse Jesus.
para o teu lado e aponta assim para ele. Olha só. Existe uma razão para a sua existência. Vira para o irmão do outro lado e fala assim: sabe por que você sofre tanto nessa terra? Fala para ele. Porque o propósito de Deus na sua vida é grande. Fala para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Existe uma razão para a sua existência. O Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Aleluia. O Deus Todo-Poderoso te chamou. E Ele quer te usar de maneira passiva. Amém, igreja? Mas eu sou tão pequenininho. Mas Deus chama os pequenininhos mesmo, né, irmãos? Deus chama os pequenininhos. Jesus não é uma opção, tá, irmãos? Jesus, Ele é o caminho, a verdade, Ele é a vida. Talvez seja por isso que a Igreja Evangélica Quadrangular, ela já estipulou no seu, vinculada ao seu slogan, Igreja Evangélica Quadrangular, estava escrito lá, todas as igrejas: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza, não, salva, cura, liberta, batiza no Espírito Santo. Por quê? Para que as pessoas entendam que por mais bênção que Ele possa nos dar, existe uma razão que está acima dessas coisas. E o que vem acima de tudo? Jesus te salvou. Amém? Toma posse da sua salvação. Persevere na presença do Senhor. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia! Persevere na presença do Senhor. Não se curva, não se dobre para a dificuldade. Amém? Deus, Ele nos fez para nós morarmos no céu. Deus nos fez para nós morarmos no céu. Não aceita só Jesus, não. Aceita o que Ele tem para você. Feche os seus olhos. Fala assim: Senhor Jesus, o que o Senhor tem para a minha vida? Mais uma vez, fala: Senhor Jesus, o que o Senhor tem para a minha vida? Agora, você que aceita o que Ele tem para a sua vida, coloca a mão no seu coração. Eu estou de olho fechado, não me interessa saber quem colocou, não. Você que aceita o que Jesus tem para a sua vida, fala assim: Senhor Jesus, eis-me aqui, conta comigo. Para uma salva de palmas para você. Isso é fácil ou é difícil, irmãos? É fácil. É fácil ver uma vida para Deus. É fácil priorizar as coisas de Deus nesse mundo que nós vemos. Sim ou não? Difícil. Principalmente o jovem. No nosso encontro jovem agora, que vai ser no último sábado desse mês. Eu queria até estar conversando com a Daniela, com a Fabiana Juliana, assim, terminar muito rapidinho. Ou melhor, está no nosso gabinete. Eu já quero sair daqui, eu já tenho proposta de tema. Eu quero sair daqui com um tema para a gente já começar a trabalhar isso daí. Fazer os convites, amém? Vamos trabalhar os jovens adolescentes da nossa igreja e vamos pegar também aqueles que estão se esfriaram por esse período de pandemia. Não é fácil, irmãos. Não é fácil se aproximar do Deus que pode tudo, sem se atrás desse tudo, simplesmente atrás desse Deus. Nos contentarmos com esse Deus, o que Ele tem para nós. Não é fácil. Não é fácil buscar o reino de Deus, a sua justiça, e deixar que Deus nos acrescente as demais coisas, porque a gente costuma opinar o que a gente quer que Deus nos acrescente. Mas aí existe o Espírito Santo de Deus para nos dar suporte, para nos ajudar a viver o que Ele tem para nós. Quem entendeu? Diga amém? Amém. Vamos ler de novo o versículo. Antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão. Então veja bem, irmãos, não é para a gente ficar debatendo com ninguém, não. Mansamente. Se uma pessoa chegar para você: você está na igreja buscando que eu não estou vendo, você não precisa ver, não, tá? Eu não vivo por vistas, eu vivo por fé. A razão da minha existência é a fé que eu tenho no Deus que eu sirvo, de que Ele vai cuidar de mim, da minha família, que Ele me dá tudo o que eu preciso, principalmente que eu vou morar no céu junto com Ele. A razão da nossa existência é o Cristo ressuscitado. Cristo ressuscitado, o Filho de Deus,
Um dos símbolos da igreja é uma cruz vazia, tá? Cruz vazia. Por quê? Porque Jesus foi doado, ele foi enviado por Deus para morrer por nós. Aceite isso. Essa é a nossa maior bênção. No entanto, irmãos, para que a gente possa responder à razão da nossa fé, é necessário que antes faça o quê? Santificai ao Senhor Deus em vossos corações. Repita comigo: santificai ao Senhor em vossos corações. Olha, irmãos, eu tinha aprendido que a santificação é uma coisa que se pratica. É sim ou não é? Santificação são atitudes santas. O que é uma pessoa santificada? É uma pessoa que vive para Deus, que ela não faz o que ela quer. É uma pessoa que ela se abstém do pecado, das vontades da carne, ou seja, ela se santifica, ela faz aquilo que agrada a quem? A Deus. Santificação está na área prática, sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim. A santificação pelo fruto conhecereis a árvore, não é pela raiz, é pelo fruto. Então a pessoa tem que praticar. Quando João Batista batizava, ele apresentava-nos obras dignas de arrependimento, ou seja, atitudes que demonstrem santificação. Mas o que nós vemos aqui está diferente. Está dizendo o seguinte: antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações. Olha, por que isso, irmãos? Nós vamos aprender um segredo com o Espírito Santo de Deus. Guarda isso bem. As maiores batalhas da nossa vida não são travadas no campo de batalha, não são travadas no meio da vizinhança, não são travadas dentro da nossa casa, num trabalho, num concurso que se presta, ou no leito de hospital. As maiores batalhas da nossa vida são travadas dentro do nosso coração, dentro da nossa alma. Existe uma batalha cotidiana. Amém? De maneira que eu não consigo controlar os meus sentimentos. Nós aprendemos isso na semana passada. Nós pregamos que dentre todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem as entradas da vida. Quer viver? Guarda o teu coração, é isso. E hoje o que é que nós estamos aprendendo? Santificai-vos ao Senhor vosso Deus dentro dos vossos corações. Por quê? Porque às vezes nós não controlamos os nossos sentimentos, não controlamos as nossas ações, mas eu consigo entender o seguinte: eu preciso santificar o Senhor dentro do meu coração. Por isso nosso coração deve ser guardado. As ações são resultado daquilo que nós sentimos. Sim ou não? Nós sentimos uma coisa e aquilo nos leva a agir. Então, se eu não consigo refrear minhas ações, santifica ao Senhor dentro do seu coração. Analise o seu coração a todo tempo, irmãos. Perca o foco do que está em volta e comece a prestar mais atenção naquilo que está dentro de você, daquilo que você está sentindo. Busque entender quem você é. Se analise, se estude a palavra de Deus. Analise-se o homem a si mesmo. Analise-se, pois. Se conheça. Se estude. Amém? E dentro daquilo que você encontrar, achar necessidade, santifica o Senhor aí. Aí eu tenho vontade de fazer isso, eu tenho vontade de fazer aquilo. Aí eu acho que eu vou fazer, eu quero fazer, é mais forte do que eu. Você não consegue reviver a sua ação, mas santifica o Senhor dentro do seu coração. Isso que eu estou sentindo, eu quero, mas entristece ao Deus. Então, santifica o Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós somos crucificados todos os dias. E aquele que com Cristo é crucificado, com Cristo também será ressuscitado. Vocês entenderam, irmão de Jesus? É dentro da nossa alma. A palavra de Deus diz que a boca fala, o coração está cheio. Aí tem pessoas que falaram: eu não aguento. Pastor, eu já teve irmão que falou: irmão e irmã, pastor, não aguento. Eu não aguento. Se eu não falar, eu passo mal. Se eu falar, eu infarto. Eu não troço. Eu tenho que falar. Eu não posso levar desaforo para casa. Toma lá da cá. Falou, vai ouvir, porque senão eu vou ficar angustiado
consegue refrear as palavras? Santifica a Deus dentro dos seus sentimentos. Então, faça disso um exercício diário. Você que está na sua casa, eu estou pregando a meditação, a introspecção, conforme algumas religiões fazem. Não, eu estou falando o seguinte, que existe um momento que nós temos que ficar só nós e Deus, e Ele procura se conhecer. O que você está sentindo? E os sentimentos que são perigosos, falando, Senhor, esse aqui eu consigo refrear, mas esse aqui eu não consigo. Espírito Santo, me ajuda, tira de mim. Eu quero que o Senhor me santifique nesse sentimento, porque se esse sentimento não for santificado, se eu não for liberto disso, Senhor, eu vou falar coisas que não é para falar. Eu vou fazer coisas que não é para fazer. De maneira, irmãos, que a estratégia de ser bem-sucedido está em santificar Deus dentro dos nossos coração, dentro da nossa alma. Quem está entendendo, diga amém? Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Deus sabe disso, tanto sabe que Ele sonda as intenções do nosso coração. Se Deus sonde também. Amém? Irmãos, se você está irado e não consegue santificar Deus nos seus sentimentos, tome cuidado com o que você vai falar. Você pode matar uma pessoa. Se você está irado com o seu marido, o seu ex-marido, sua esposa, sua ex-esposa, o seu irmão, toma cuidado com o que você vai falar com terceiros, porque você pode colocar no coração de terceiros uma iniquidade injusta como uma pessoa que sofre mal você. Você está entendendo isso? Quem está entendendo? Diga amém. Quantas pessoas, irmãos, que em nome de Deus amaldiçoam outras? Quantas pessoas? A gente vê nas televisões, as pessoas, elas abençoam o dízimo e oferta para que o reino de Deus seja pregado. A gente vê pregadores falando um ao outro. As pessoas se atingem. Isso. Por quê? Porque elas não estão conseguindo santificar Deus dentro do seu próprio coração. Quem é que nunca ouviu uma pregação que foi 50% Deus falando e 50% o homem colocando palavras que retratavam a ira que estava sentindo? Cuidado com o discipulado, porque você discipula uma pessoa para Jesus. A palavra de Deus diz que na ira Deus não. Se ainda não tivesse santificado no seu coração e fosse calado para pregar, para fazer alguma coisa, serve a sua vida. Você que é obreiro na casa do Senhor, esse vídeo chegou até você. Toma cuidado, porque a mesma boca que abençoa é a mesma boca que mata. E a boca fala que o coração está cheio. Nem tudo que o pregador fala é de Deus, irmãos. Mas existe uma unção sobre ele que está sobre ele, que é de Deus. E às vezes as suas palavras mais fazem mal do que fazem bem. Quem está entendendo, diga amém? Então nós temos que estar em constante vigilância. Nós que somos obreiros da casa do Senhor, nós somos pregadores, nós que somos líderes. O líder influencia, então exerça a sua influência para o bem, para que a pessoa sempre seja conduzida nos caminhos do Senhor. Amém, igreja? Se o coração é enganoso e perverso, precisamos lutar contra o engano e contra a perversidade que existe no nosso coração. A Bíblia diz coração enganoso e perverso. O coração do homem é enganoso e perverso. Então, Ananias, fica limpando engano no seu coração, porque às vezes a gente se engana com isso. Qual é a perversidade da minha alma? Busquemos a libertação da parte do Senhor, porque se nós não fizermos isso, não teremos condições de entender a razão da nossa fé, a razão da nossa existência. Deus chamou para ser bênção. Fica de pé em nome de Jesus. Deus chamou para ser bênção. Deus chamou para conduzir a vitória dele ao povo. Deus chamou para fazer a diferença. Fica deitadinho. Deus chamou para fazer a diferença. Levanta a sua mão em nome de Jesus. Deus chamou para ser bênção. Deus chamou para fazer a diferença.
Coloca a mão no seu coração. Senhor, está o teu povo, Senhor. Está a tua igreja. Estão os teus filhos, lavados e remidos pelo teu sangue. Aí está, Senhor, as mulheres da tua casa, os homens da tua casa, os jovens da tua igreja. Eu quero te pedir em nome de Jesus, que a bênção do Senhor seja derramada sobre cada um deles. Ajuda eles, Senhor, a descobrir qual é o propósito do Senhor na vida deles. Ajuda eles a encontrar a razão da sua existência. Nos ajude, Pai, a não nos apegarmos àquilo que não seja do reino de Deus. Todas as coisas desse mundo foram feitas para que o teu povo venha usufruir. Todas as coisas da natureza, tudo, Senhor, que existe porque o Senhor criou e permitiu a existência. Portanto, não é pecado, nós queremos o melhor para as nossas famílias, o melhor para as nossas vidas. Mas não deixe que o teu povo perca o foco na razão, no mundo espiritual da existência dos teus filhos. Ajude eles a fazer a diferença. Ajude eles, Senhor, a encontrar qual é a razão da existência que o Senhor tem para cada um deles. Nos ajude a aceitar aquilo que o Senhor tem para nos oferecer. Não buscar ao Senhor por aquilo que o Senhor possa nos dar, mas buscar ao Senhor por aquilo que o Senhor já nos deu. Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós te aceitamos, Jesus. Nós te adoramos nesta noite. Nós declaramos que o Senhor é a razão da nossa existência. E tudo que o Senhor tem para nós queremos fazer. Nós te adoramos por esta palavra. Nós te glorificamos. Eu entrego nas tuas mãos os nossos ouvintes, Senhor. Essa pessoa que essa mensagem chegou através das redes sociais, seja vídeo para o WhatsApp, seja, Senhor, pelo YouTube, seja pelo Instagram, Senhor, não importa, chegou até ele. Abençoa essa pessoa em nome de Jesus. Abençoa esse homem, essa mulher, esse jovem. Existe uma razão na sua existência. Deus não te chamou para você sofrer. Deus não te chamou para você ser capaz de ninguém. Deus não te levantou para você ser humilhado. Deus não te chamou para você ser injustiçado. Deus não te chamou para você sentir dores. Deus te chamou para você ser instrumento de Deus. Aceite o que Deus tem na sua vida e seja feliz na presença dEle. Eu quero convidar os irmãos que aqui estão. Vem. Você quer viver o novo de Deus na sua vida? É isso, é simples assim, tá, irmãos? Do jeito que está no papel. A sua vida espiritual, do jeito que está, não está satisfazendo. Você entende que você não atingiu, você não está naquilo que Deus tem para você. Pode ser que você nem sabe o que Deus tem para você, mas o que Deus tem para você, você quer viver. Você vai ser do seu lugar, você vai dar em frente. Presbítero, vice-presbítero, Leandro vão estar ungindo vocês em nome de Jesus. Vocês entenderam? Preste atenção antes de vocês virem. Preste atenção no que o pastor está falando. Você que está na sua casa não pode vir aqui, mas daí você pode fazer esse propósito. Simples assim. A sua vida espiritual não está satisfazendo o seu coração. Você sabe que não está no centro da vontade de Deus. Você vem à igreja, mas você percebe que está fazendo pouco. Você percebe que pode oferecer muito mais. Mas existem muitas barreiras, muitas coisas que te possibilitam, muitas coisas que te impedem. Tem pessoas aqui que sequer sabem o que Deus tem para a sua vida, mas através dessa palavra você chegou à seguinte conclusão: o que Deus quer para a minha vida, isso eu quero também. O que Deus tem para a minha vida, isso eu vou querer também. A razão da minha existência está nas mãos de Deus. Se você se encontra nessa situação, pessoas aqui que não estão felizes, tá? Estão na igreja, mas não estão felizes. Você vai ser o seu lugar, você vai vir aqui. Você vai receber um unção com óleo que despedaça todo o jugo. Todo o jugo vai ser quebrado. E você finalmente vai conseguir encontrar, vai chegar ao local que Deus quer. Ao local que eu digo na igreja, não, é o locus, é o locus status, é o local espiritual, é a posição que Deus quer para você. Amém? Após isso, por favor,
Quem se sentir desejoso de aceitar esse convite, sai do teu lugar. Nós estaremos orando pela tua vida em nome do Senhor Jesus. Você quer o novo de Deus para você. Você sabe que você pode oferecer muito mais. Você sabe que existe uma obra missionária na sua vida. Você sabe que foi chamada por Deus. Mas da maneira que você está vivendo, você entende que não está frutificando, não está fluindo naquilo que você pode fluir. Você crê nessa palavra? Você crê nesse chamado de Deus? Você que saiu do teu lugar para vir aqui, você aceita exatamente o que Deus tem para você. Então quando você for ungido, todo jugo vai cair. Você vai sentir algo diferente. Deus quer batizar no Espírito Santo. Deus quer renovar em língua. Deus quer conceder dons. O que tem entristecido o Espírito Santo de Deus, que os nossos pedidos, as nossas buscas, as nossas campanhas, todas são por coisas temporárias. Mas aqui Deus está chamando missionários, Deus está chamando evangelistas, Deus está chamando homens e mulheres para fazer a tua obra. Você vai receber a unção de Deus. Amém? Estenda as mãos de vocês para cá, igreja. Pode ungir o presbitério. Pode ungir. Senhor, em nome de Jesus, aqui estão teus filhos. Eles estão sendo ungidos. Todo jugo está sendo quebrado. E eles acessam aquilo que Deus tem para a vida deles. Missionária evangelista Tacia, evangelista diaconisa Ângela, diaconisa Lucilene, diaconisa Luciene. Pode vir aqui para frente em nome de Jesus. Diaconisa Fabiana, evangelista Aline, Sindicaton. Amém? Você vai se colocar de frente das mulheres que Deus colocar no seu coração. Você vai orar por ela. Ela vai receber uma capacitação de Deus. Amém? O jugo está sendo quebrado em nome de Jesus. É quem Deus colocar no seu coração. Barreiras estão caindo por terra. Aleluia! O nome de Deus está sendo glorificado. Deus está arrancando tristeza do coração. Deus está arrancando mágoa dos corações. Deus está arrancando a iniquidade das almas. O nome de Deus vai ser glorificado na vida desses irmãos, porque eles estão atendendo ao chamado de Deus. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Receba a bênção de Deus. Receba a bênção de Deus na tua vida. Receba a unção do Espírito Santo. Assim, depois vamos. Assim, depois vamos. Receba a unção de Deus na sua vida.
grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre todos os que aguardam a vinda do Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém.